Bom, agora eu vou ensinar para vocês uma das coisas mais importantes, talvez o passo mais importante, essa é a aula mais importante relacionada à contingência. Por quê? User Behavior, como vocês já viram no título. Caso você não saiba o que é User Behavior, é comportamento do usuário. Como vocês sabem, a principal maneira do Facebook rastrear os usuários, não só o Facebook como o Google, é padrão de usuário. Por quê? Você consegue burlar sua fingerprint, como eu já ensinei para vocês. A Meta sabe disso. Você consegue burlar, apagar seu IP. A Meta sabe disso. Os criativos, vocês vão entender como também. Mas existe uma coisa que é muito difícil de você conseguir mentir. Uma coisa de você não conseguir demonstrar, que é o seu padrão de comportamento. Existem duas coisas que a máquina aprende. User Behavior, como eu já acabei de falar, padrões de comportamento, e uma coisa chamada Machine Learning. Machine Learning é o ato da IA, né, a inteligência artificial do Facebook, a aprender com o comportamento dos usuários. O Facebook já tem mais de 10 anos, acho que deve estar fazendo 15 anos. Imagine quantos usuários já não passaram ali pelo Facebook. O carro da pamonha está passando aqui na rua, não sei se está pegando, mas é o carro da pamonha. Então o Facebook, ele tem padrões de usuário ali de, cara, eu acho que milhões, se não bilhões de usuários que já passaram pelo Facebook. Então ele entende o comportamento dessas pessoas. E como ele sabe quando você está burlando o comportamento, quando é um hacker, quando é um usuário comum para dar bloqueio? Por meio de comportamento. Eu vou explicar para vocês aqui agora, exemplificar no exemplo aqui. Aqui vocês têm, essa aqui é uma aula muito famosa inclusive, que é sobre o User Behavior. Agora a tela está em preto aqui, como vocês estão vendo. Bom, aqui a gente tem duas coisas aqui. Não estou conseguindo mover aqui a tela. Ah, tá, agora sim. Vamos dizer que o Facebook, ele divida, né? A IA, ela divida os usuários em grupos. Existem mais grupos, eu não sei te dizer, mas eu vou te exemplificar para você entender. Vamos supor que existam quatro grupos de usuários dentro do Facebook. O usuário comum. Quem é o usuário comum? Sua mãe, sua tia, pessoas que utilizam o Facebook para consumir como entretenimento e acabam comprando coisas também. Então, usuários comuns são pessoas que utilizam o Facebook ali, ou o Google, não importa, a plataforma para consumo e entretenimento. Existe quem dá dinheiro para a plataforma, que é o quê? O gestor de nicho white, também conhecido como media buyer. Então eu dividi em nicho white porque o usuário que o Facebook quer são esses dois. O usuário comum, que é quem? O consumidor, e o vendedor, que segue as políticas de privacidade do Facebook. Ponto. Esses aqui são os dois tipos de usuários que o Facebook quer. E aqui tem os dois tipos de usuários que o Facebook não curte muito. Esse daqui, que é o gestor black, quem é? É o media buyer black. É o gestor que trabalha com nichos blacks, vocês aqui que estão querendo aprender, que vão burlar o Facebook, mas vão dar dinheiro para o Facebook. A ideia é vocês não atrapalharem a vida de ninguém, então vocês não estão dando prejuízo para ninguém aplicando golpe. Claro que tem muita gente que faz isso, mas eu vou me exemplificar em gestor black, pessoas que seguem a lei, mas estão anunciando produtos ali que a plataforma restringe, como por exemplo, cassino, aposta esportiva, produto mais 18, em emagrecimento, encapsulados. São produtos que não vão atrair de forma negativamente para a vida das pessoas, mas a plataforma restringe. E nós temos o grupo que o Facebook odeia, que o Facebook não quer, as plataformas não querem, que são estelionatários e hackers. Bom, como o Facebook entende quem são essas pessoas? Por padrões. Vamos lá. O usuário comum é a dona Ana, que ele já tem milhões de padrões de usuário comum, que abre o Facebook pelo celular, que acessa fotos, curte fotos, utiliza o Messenger. Hoje as pessoas utilizam menos, mas lá fora, nos Estados Unidos, ainda usam bastante. Mas utiliza o Facebook para conversar, compartilhar, interagir com pessoas em comum. Então, um ponto também, quando você vai adicionar alguém no seu Facebook, é importante que você adicione, você está aquecendo o Facebook, pessoas que você tem amigos em comum ou sejam da mesma cidade. Porque não faz sentido você ficar adicionando indianos, aquelas pessoas. O Facebook entende que você não tem ligação com elas. Por que eu estou te falando isso? Adicionar amigos, fazer solicitações de amizade, é importante que você faça se você tiver alguma ligação com essa pessoa, senão o Facebook detecta como spam. Não sei se vocês já viram, mas o Facebook ele restringe uma conta quando ela pede muitas solicitações de amizade. E aqui vai uma dica. Para você conseguir fazer muitas solicitações de amizade sem tomar um bloqueio ali, uma restrição do Facebook, você tem que fazer umas solicitações para pessoas que você tenha algo em comum. Exemplo, pessoas que estejam na mesma cidade que o perfil seja a cidade que você nasceu quando você coloca lá no Facebook ou a cidade que você está atual. Então, por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Curitiba. Eu sou de Angra dos Reis, hoje eu moro em Curitiba. Não faz sentido ficar adicionando solicitações de pessoas talvez de Manaus ou de outras cidades. Se eu ficar fazendo muitas solicitações assim, o Facebook entende como spam, porque eu não tenho amigos em comum com essa pessoa, não sou da mesma cidade.
Agora, se eu tô em Curitiba, mas eu faço solicitações de pessoas lá de Angra. O Facebook viu, há anos que eu passei lá, o Facebook vê que, por exemplo, minha cidade natal é lá, então eu adicionar pessoas de lá, eu tenho amigos em comuns com pessoas de lá, então um ponto é você adicionar pessoas que têm amigos em comuns, é você adicionar pessoas que, por exemplo, estudaram na mesma escola que você colocou, a cidade que você colocou. Então, todos esses pontos o Facebook entende que você não está fazendo spam, você está se conectando com pessoas que você conhece e que estão no seu círculo de amizade. Então, tá aqui um exemplo do Facebook entender como um usuário comum se comporta. E aí nós temos o gestor white, que é quem? Aquele gestor que trabalha com e-commerce, moda feminina, negócios locais. Esse gestor o Facebook quer, por quê? É ele que dá dinheiro, como eu expliquei para vocês, o Facebook precisa dos dois. Se não tiver usuários, o Facebook não tem media buyers, pessoas que vão comprar tempo ali na plataforma para anunciar para essas pessoas. Então o Facebook quer anunciantes, só que anunciantes que sigam a política ali do Facebook. Então qual que é o padrão? É o cara que o cliente cria BM, então quando um Instagram comercial é criado, cria BM, esse cliente passa o administrador para o gestor, esse perfil não fica mudando de localização. Então são alguns padrões, né, que esse gestor de nicho white tem, que a IA já pegou esse padrão. Nós temos o gestor black. O que é o padrão de gestor black? Vamos lá, o Facebook curte alguns gestores blacks, por exemplo, apostas esportivas, cassino. O Facebook poderia restringir mais, só que o Facebook não restringe porque é um nicho que dá muito dinheiro ali pro Facebook. Então a gente tem que saber mostrar para o Facebook que a gente não está querendo atrapalhar a vida das pessoas, prejudicar, tá bom? Mas não é que o Facebook não curte muito o gestor black. O Facebook gosta um pouco do gestor black porque é um nicho que dá muito dinheiro. Imagina quanto nicho de apostas hoje está dando pro Brasil aí, que é o hype do mercado. Só que qual que é o padrão de gestor black? Criar perfil do Facebook e começar a adicionar muitos amigos sem conexões, como eu falei. Criar BM e logo já começar a anunciar. Isso é um padrão muito... Ah, mas o gestor white faz? Faz, mas é um padrão muito mais marcado do que o gestor black. É muito comum, muito mais... Pessoas fizeram isso e tomaram bloqueio. Subir criativos que já foram marcados. Ficar adicionando cartões marcados. Muitas contas ali na mesma máquina. São todos padrões que o Facebook entende que não são padrões legais. Ele entende que são pessoas que tiveram o mesmo padrão, contas que tiveram o mesmo padrão, acabaram tomando bloqueio por infringir alguma política da plataforma. Então, o Facebook não gosta também desse tipo de usuário. Utilizar VPN é um padrão que o Facebook entende que o usuário comum e esse gestor white aqui, eles não seguem esses padrões de utilizar VPN, de utilizar talvez um proxy de má qualidade, de ficar utilizando 4G rotacionando, de ter várias, ficar criando perfis ali simultaneamente na mesma máquina. Todos esses são padrões que esses dois usuários não têm. Então o Facebook entende que é um padrão ruim. E nós temos o padrão de estelionatários, que hackers, pessoas que invadem conta, como eu falei, utilizar proxy de data center, VPN, todos esses pontos são padrões desses dois aqui. Piormente, né, o pior é de estelionatários, é você seguir um padrão. Então, como eu falei, o Facebook divide essas pessoas aqui, divide a gente em grupos. Então, quando você vai farmar o Facebook, quando você vai utilizar o Facebook, você tem que seguir um padrão de gestor white. Você tem que pensar, o que a minha mãe faria quando você estiver aquecendo o perfil? Quando você estiver subindo campanha, sei lá, farmando BM, aquecendo uma BM, aquecendo perfil, aquecendo conta, você tem que pensar, o que um gestor de nicho white faz? Se você trabalha com nicho white, é só você pensar, o que normalmente eu faço quando eu pego a BM de um cliente? Então, você tem que seguir padrões. Ah, Caio, como é que é a forma correta de aquecer BM? Já vou adiantar para vocês, aqui vocês não vão ver esteira de aquecimento. Eu nunca passei esteira de aquecimento. Eu ensino padrões, coisas que você pode fazer para aquecer o seu perfil, mas nunca catalogando isso. Olha, no dia 1 faça isso, no dia 2 faça isso, no dia 3 faça isso. Por quê? Se todo mundo começar a seguir o mesmo padrão, o Facebook entende que é um padrão ruim. Então vamos lá. Por que eu não curto esteira de aquecimento? Vamos dizer que eu passo uma esteira de aquecimento aqui. Todos vocês começam a seguir. E vocês vão começar a tomar bloqueio. Óbvio, a gente está anunciando nicho black. Quem está na chuva vai tomar bloqueio. Se vocês estão anunciando nicho black, vocês vão tomar bloqueio. Óbvio, a gente consegue, tem padrões aqui que a gente vai conseguir deixar esse bloqueio mais adiante. Então a gente vai evitar ter um bloqueio agora. Mas esse bloqueio vai acontecer, a gente sabe disso. Então, todo mundo começa a seguir esse padrão de aquecimento. Alguns vão começar a tomar bloqueio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. O Facebook vai notar que todas essas pessoas que estão tomando bloqueio, esse grupo, está seguindo o mesmo padrão. Então, o que ele vai começar a falar? Esse padrão é ruim, pessoas que estão seguindo esse padrão acabam tomando bloqueio, acabam infringindo alguma política nossa. Então, ele vai pegar todo mundo que está seguindo aquele padrão e já vai bloquear antes, em vez de subir anúncio.
É por isso que se você seguir esteira de aquecimento aí de fulano, você vai, logo que você começar o aquecimento, você já vai tomar bloqueio, às vezes sem nem subir anúncio. Porque o Facebook já pegou que você está fazendo um padrão de que outras centenas de milhares de pessoas ali fizeram esse mesmo padrão e acabaram tomando bloqueio. Então, por isso que eu não vou passar. Eu passo passos. Vocês vão ver que eu ensino ações que vocês podem fazer ali no Facebook, ideias, mas nunca algo padronizado para vocês todos fazerem, justamente por causa disso. Por quê? Vocês têm que se misturar na manada. Entenda, olha essa frase aqui agora. Muitas pessoas se confundem. Ah, eu não posso seguir um padrão dentro do Facebook. Não seguir um padrão também é ruim, porque você acha a IA estranha. Pensa comigo. O Facebook gosta desses dois tipos de usuários aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Eu não, porque tem tempo que eu não uso isso daqui. Tá. O Facebook gosta desses dois tipos de padrões aqui. Gestor usuário comum e gestor white, correto? Vamos dizer que você fala, eu não vou seguir padrão nenhum. Você vai e fica aqui fora. Eu nem sei como é que tem tempo que eu não uso aqui. Eu tô no Mac agora e atualizou. Mas cadê o lápis? Aqui. E aí você começa a ficar nesse padrão aqui, ó. Não sei se deu pra ver a bolinha aqui. Tá, aqui tem uma bolinha. Vamos dizer que esse aqui é você. Você fala, não vou seguir padrão. Você começa a ficar aqui. Olha que estranho. A IA, você vai chamar a atenção da IA porque você tá aqui. Entendeu? Então, você deve seguir padrões. Só que padrões bons. Você deve estar aqui dentro quando você está aquecendo o perfil. Então, vamos dizer que você é dourado. Deixa eu colocar como dourado só pra gente conseguir decifrar melhor. Se você estiver aqui no meio dessa manada aqui, por exemplo, você é um gestor white, você está aquecendo o perfil, você tem que estar aqui. Por quê? O Facebook, você não vai chamar a atenção do Facebook, porque você está dentro de um grupo, no meio dessa manada aqui, que o Facebook gosta. O Facebook, na verdade, não consegue vigiar todo mundo, né? Mas ele vigia padrões. Então, quando um usuário que está aqui, ele vem aqui, ó, o Facebook já chama atenção. Quer dizer, a IA já fica atenta, você já chamou a atenção da IA. Entendeu? Então vamos dizer que o Facebook ele vigia principalmente esses dois grupos. Se você fizer bons padrões e você ficar, tô aquecendo agora na BM, você está aqui dentro desse padrão aqui de gestor white, você não vai chamar IA, porque você está dentro de um padrão que a IA gosta. Entendeu? Então, siga padrões. Você deve seguir padrões. Lembre-se, eu não posso seguir padrões. Não, você deve seguir padrões. Se você também não seguir um padrão, o Facebook você vai chamar atenção. Então você deve se misturar na manada. Nunca ficar fora da manada. Como eu falei, se você ficar aqui, você vai chamar a atenção da IA. Então você deve ficar aqui, ó, no meio dessas pessoas aqui, ó, seguindo o mesmo padrão delas, porque você vai ficar abaixo do radar da IA. Bom, basicamente era isso que eu queria explicar para vocês sobre o Z-Behavior. Novamente, essa daqui é a aula mais importante, é o conceito mais importante que vocês devem aprender sobre contingência. Não adianta você ter proxy, fingerprint, fazer tudo isso se você não tem padrões bons de usuários ali. Você vai acabar tomando bloqueio porque a IA vai te pegar. Se você for apressado também, o Facebook não gosta de apressadinhos. Então, grave essa aula. Essa aula aqui, como eu falei, é o conceito mais importante que vocês precisam saber de contingência. Se vocês sabem user behavior, sabem padrões de comportamento, entende como é que se comportar ali, você fica abaixo da IA. E os melhores gestores de contingência são os que seguem bons padrões ali de contingência, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição e essa aqui finalizamos uma aula e a gente se vê na próxima.